e irmãs, nós celebramos hoje a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que nosso Senhor se eleva até os céus. É importante recordar que antes de Jesus, o céu não estava aberto para nós. Não havia possibilidade do homem tocar a eternidade, porque o céu pertencia unicamente a Deus. Mas quando Jesus passa por sua morte e ressurreição, Ele mesmo disse que ia à frente para preparar-nos um lugar. Então o Senhor Jesus, Ele prepara para nós o céu. Quando Ele se ascende aos céus, aquilo que antes era impensável, a natureza humana na glória acontece. Porque Cristo sobe em corpo, sangue, alma e divindade. O seu corpo humano também é elevado. E quando a carne de Cristo toca ao céu, tornou-se possível também para nós tocar a eternidade. Quando Cristo sobe, é como se Ele deixasse a mensagem: agora eu mostro para vocês que também é possível vocês chegarem ao céu. Mas afinal de contas, se falamos tanto em céu, o que é o céu que nós tanto esperamos? Lugar no qual todos desejamos estar um dia. Céu é participação na vida de Deus. Não existe uma definição melhor do que essa. Céu é estar participante da vida de Deus. Quando nós formos julgados, e se assim recebermos o direito de entrar na eternidade junto do Senhor, nós veremos Deus face a face. E quando vermos Deus, nós seremos como Ele é. Assim como Moisés via Deus no Antigo Testamento e o seu rosto ficava brilhante, assim como Jesus no Monte Tabor transfigurou-se e Ele também ficou brilhante, nós, quando vermos Deus face a face, seremos como Deus é. O céu é estar na constante presença de Deus. Por isso que nós precisamos entender uma coisa: o céu, sendo participação na vida de Deus, para que nós possamos chegar lá, devemos estar unidos a Deus aqui na terra. Quem não estiver unido ao corpo de Cristo aqui na terra, não estará unido a Deus na glória. Quem não se unir a Jesus aqui na terra, estará apartado dele no momento de partir daqui. Céu é união com Deus, é participação na vida dele, é estar unido ao corpo de Cristo. Por isso é necessário nós estarmos numa vida de graça. Quem não estiver na graça de Deus, em outras palavras, aquele que está com o pecado mortal, ele está apartado da eternidade. O pecado mortal, ele te tira da glória divina, ele te tira do corpo místico da igreja, ele te tira de Jesus. Quando você comete um pecado mortal, esse pecado ele corta a sua relação para com Deus. E se o céu é a união com Deus, e o pecado mortal ele corta a sua união com Deus, é por isso que a igreja diz: quem morre em estado de pecado mortal, ele não receberá o reino dos céus, porque morreu longe de Jesus. Nós temos toda uma vida para nos aproximarmos dele, e ele mesmo nos ensina o caminho para chegar até ele. E esse caminho passa pelos santos sacramentos: batismo, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, confissão, matrimônio, ordem. Os sacramentos são um caminho de santificação que nos levam para a glória. Nós temos o caminho do céu nas mãos, que passam pelos sacramentos, para estarmos sempre unidos a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele subiu aos céus, mas ao mesmo tempo Ele ainda está unido a nós. Ele sofre conosco, sente as nossas dores. E isso fica muito evidente quando Saulo está perseguindo os cristãos. Em Atos dos Apóstolos, Jesus aparece a Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou quando
Jesus, no Evangelho de São Mateus, diz: eu estava com fome e me deste de comer. Eu estive doente, preso e posto por visitar. Deus também sofre conosco. E se Deus na eternidade, de certa forma, ainda sente as nossas dores, nós aqui no tempo podemos participar do céu de alguma forma também. Quando Cristo estava conosco em nosso meio, a sua presença era limitada. Aonde seu corpo estivesse, ali estava limitada a sua presença física. Mas quando Cristo ele se ascende aos céus, agora ele pode estar em todos os lugares. Para nós foi muito melhor Cristo ter se ascendido aos céus, pois ele subindo, ele permanece no nosso meio de uma forma misteriosa, de uma forma gloriosa. O corpo de Cristo é um corpo glorificado, é um corpo transformado, é um corpo diferente. O mesmo corpo, mas um corpo diferente que agora está em nosso meio. Cristo tem um corpo chamado glorificado, é o corpo glorioso de Jesus, do qual todos nós teremos esse corpo glorioso na ressurreição dos últimos dias. Isso fica muito evidente também quando Jesus aparece a Maria Madalena, à beira do túmulo, e Maria Madalena não conhece Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos, aqueles dois de Emaús, caminha com eles, faz refeição com eles, e os discípulos não o conhecem. Jesus aparece caminhando sobre as águas, os discípulos não o conheceram. Porque por mais que Jesus tivesse ressuscitado com o mesmo corpo, mas é um corpo transformado. Quem quiser desejar o céu, ore para lá. Mas faça sempre um esforço para chegar à eternidade. Jesus mesmo ensinou: esforçai-vos para passar na porta estreita. Eu ouvi uma frase bem interessante e ao mesmo tempo bem forte. A frase dizia mais ou menos assim: se você não estiver se esforçando para chegar até o reino dos céus, não se preocupe, o seu lugar no inferno está garantido. Algumas pessoas se espantam: mas como? Claro, filhos, quem vive como se o céu não existisse, nunca verá o céu. Quem vive como se o céu já fosse aqui, começasse aqui, a todo tempo buscando o céu, receberá o céu como recompensa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!